aquele ano de 2009, aquele ano foi um ano fantástico, né? Aquela arrancada. Né? O Flamengo saiu de 14º, foi isso, né? O Flamengo, eu assumi, e aí o Flamengo estava numa situação difícil na tabela, né? Mas o mais importante não era isso. Eu reputo que o Hexa foi uma grande vitória, mas o Flamengo vivia naquele momento uma situação financeira difícil, porque para receber da Petrobras, que era patrocinadora do Flamengo há 24 anos, não era um ano nem 2 anos, 24, ia fazer 25 anos. Você imagina, e um patrocínio forte. Né? Então, o que aconteceu? O Flamengo tinha que apresentar as certidões negativas para poder receber a parcela mensal, e não tinha condição. Então, quando eu peguei e assumi, chamei a Petrobras, o Flamengo devia 4 meses de salário. Estava na eminência de ter uma greve. Devia ter dívida trabalhista também naquele momento. Tinha, mas tinha 4 meses de salários atrasados. Os jogadores não queriam entrar em campo contra o Internacional. Eu fui para o hotel, conversei com eles, né, e falei que tivessem confiança que eu ia mudar as coisas. Peguei a Petrobras, fiz uma reunião na Petrobras, dei 30 dias à Petrobras para arrumar uma maneira de pagar o Flamengo normalmente, através de uma agência de publicidade, de outra maneira qualquer, mas o Flamengo não podia ficar naquela situação. 30 dias eles não se manifestaram, eu cancelei o contrato com a Petrobras, não sei se você lembra, tinha uma interrogação na camisa do Flamengo, e aí fui procurar uma empresa da área de petróleo, encontrei a Ali, e aí firmei quase pelo dobro do que o Flamengo recebia da Petrobras, firmei quase pelo dobro com a Ali. Né? O Flamengo tinha uma briga com a Nike, chamei a Nike, resolvi o problema com a Nike e botamos a Olímpicos, pagando 3, 4 vezes mais do que a Nike. Quer dizer, fizemos uma reformulação dentro do plantel, né? Consegui trazer o Pet de volta, porque nós tínhamos problema. O Pet, todo mundo disse, você trouxe o Pet, que beleza, pô, o Pet. O Pet era um calcanhar de Aquiles no Flamengo. O Pet fez uma ação contra o Flamengo em que 50% de tudo que o Flamengo recebesse a partir de junho ia ser penhorado em favor do Pet. Quer dizer, ou eu resolvi... Foi um acordo bem feito. Ou eu resolvi o meu problema com o Pet, ou então eu ia ficar com 50% de tudo que o Flamengo recebia, ia para a justiça. Mas as outras penhoras, o Flamengo vai fechar a porta. Então, resolvi o problema com o Pet. Então, o Pet, naquele momento, teve uma participação fundamental, porque ele ajudou o Flamengo fora de campo e dentro de campo. Ajudou e foi rubro-negro, porque ele pegou, disse, presidente, eu vou colaborar. O Pet perdeu, inclusive, dinheiro. O Pet, naquele momento, nós tínhamos 4 milhões já retidos para pagar ele, e eu consegui que ele devolvesse esse dinheiro para o Flamengo. Era importante. Né? Em resumo, trouxemos o Pet, trouxemos o Adriano, que você, em 2009, você não viu problema com o Adriano. O Adriano jogou normalmente, não teve nenhum problema disciplinar. Trouxemos o Álvaro, né, e outros jogadores, né, que nós conseguimos trazer e equilibrar o time. E o que falta para o Flamengo ser o maior clube do mundo? Bom, eu digo assim, em termos de associado, porque o Flamengo tem uma torcida enorme. Não é associado só. Mas não tem... um grande erro você achar, na minha opinião, Sim. é um grande erro você achar, estou falando isso porque eu participei do Clube dos 13, eu fui para a Europa representando, eu e o Beluso fomos para a Europa representando o futebol brasileiro na Assembleia dos Clubes Europeus, e tivemos a oportunidade de ver como é que funciona a engrenagem de tudo aquilo lá. Então, é um grande erro você achar, o Flamengo pode ser o maior clube do mundo. O Flamengo é o maior clube do mundo em torcida, mas em termos de gestão,
de títulos, de tudo, ele não é. E para ser, você primeiro tem que mexer no futebol brasileiro. Não adianta você transformar o Flamengo num clube milionário para jogar contra arranca-toco, jogar, entendeu? Um campeonato brasileiro, uma Copa Brasil, que você joga com 80 clubes e que só quem ganha o dinheiro, porque quando o Flamengo vai lá, o estádio enche. Quando o Arapiraca vem aqui, o estádio não enche. Quem vai lá ver o jogo com o Arapiraca? Então precisa mudar o futebol brasileiro, né? Você precisa criar grandes campeonatos com equipes mesmo top, né? Obviamente que você tem que ter a ascensão dos outros, mas tem que saber fazer. Não dá para você continuar com o futebol, um campeonato carioca, o Flamengo jogar com Boa Vista, jogar com o Goitacás, né? Jogar contra... vamos supor que o Serrano tivesse, a eles, né? Com todo respeito, se o Serrano tivesse um campeonato carioca, jogar com o Serrano aqui, entendeu? Não, eu acho que Serrano, Goitacás, Bom Sucesso, tem que ter um campeonato, né? Em que pode ter vários e procurar criar uma coisa que tinha. Olha, te falei que eu sou de Magé. Em Magé você tinha Andorinhas e Guarani, tinha Bonfim e Magense, que parava a cidade, porque tinha um clima de rivalidade, né? Aqui, né, mesmo em Petrópolis, o Serrano tinha... Qual era o outro clube? Petropolitano. Não chegou a disputar. Não, mas quando tinha um campeonato, tinham dois clubes. O Internacional do Gilson Ricardo também. Entendeu? Mas lá atrás, e esses clubes produziam jogadores que iam para o Alaria, para o Bom Sucesso, que produziam, por sua vez, jogadores que iam para o Flamengo, Botafogo, entendeu? Então, o próprio Garrincha, o Pau Grande, era um grande time lá de Magé. Quer dizer, hoje não existe Pau Grande, não existe Magense, acabou. Quer dizer, então você precisa reativar esses campeonatos e dali tira um ou dois e traz para disputar com os grandes da capital, né? E prestigia, abre datas para Flamengo, Botafogo, Fluminense, né, Vasco, poderem viajar, poderem disputar outros troféus, como tinha o Carranza, né? Tinha Ramon de Carranza, tinha outros troféus interessantes fora que os clubes brasileiros iam disputar. Hoje não, os clubes brasileiros não conseguem sair para ir disputar porque não tem vaga, não tem data, né? Então você, antes de pensar em o Flamengo ser um grande clube, né, no mundo, liderar o Santos, o Palmeiras, você precisa mexer na estrutura do futebol brasileiro. E quem tem que mexer nisso são os presidentes dos clubes. Você quer ver uma coisa errada? A televisão está influenciando muito nisso, não? Não. Se influenciasse aqui, influenciaria na Europa. Entendeu? Não, a televisão vai ser uma parceira disso. Agora, se você não tem... Vou dar um exemplo para você. Futebol brasileiro. Tem um erro gravíssimo, né? Você sabia que um nadador ou um jogador de futebol, quando ele para, ele pode entrar com uma ação trabalhista. Ele entra com uma ação trabalhista cobrando hora extra, cobrando adicional noturno, cobrando viagens, faz o diabo. Por quê? Todos são legislados pela CLT, que trata você como jornalista, trata o professor, trata o porteiro do edifício. Não pode, você tem que ter uma CLT, né? Uma legislação específica. E para o atleta, né? Então, o Klemer entrou com uma ação contra o Flamengo que era um negócio. Entendeu? Então, eu e o Beluso começamos a brigar lá em Brasília para fazer uma CLT específica para os atletas. E aí nem eu nem o Beluso continuamos. E o que aconteceu? Ficou por lá e ninguém deu conta de mais nada. Quer dizer, então, são essas coisas que você precisa mudar no futebol brasileiro para você poder
depois, então, dizer o seguinte, não, eu tenho um grande clube, né? E aí ele está amparado por diversos pilares. Né? E o Flamengo 2018 vai ser campeão brasileiro? Olha, eu digo a você o seguinte, o Flamengo está com um time bom, né? Bom, mas não tem comando. Na minha opinião, falta comando. Comando técnico? Não, comando no futebol. Sim. Né? Falando de futebol, comando de futebol. Né? E a outra coisa é que o Flamengo contratou muita gente, gastou muito dinheiro. O Flamengo em 2017 recebeu 680 e tantos milhões. E gastou, contratou. Olha lá, o que você tem? Tem boliviano, peruano, ainda tem um, né? É o Drauco, né? Uhum. Mas um monte de jogadores daí e a base, coitada, sufocada. Né? O Viseu foi embora. Aí eu pergunto para você, deixa o Viseu jogar, como o Fluminense fez com o Pedro. O Fluminense pegou o Dourado, deixou ele para o Flamengo, pegou o Pedro, fixou o Pedro, Pedro começou, hoje está aí na seleção brasileira. Quer dizer, o Flamengo não dá ao jogador que vem da base a continuidade. Vendeu o Vinícius? Vendeu bem. Tinha que vender? Eu também venderia. 165 milhões venderia. Lógico. Né? É porque você organiza, dá para ajeitar. Agora, vendeu ele por esse valor. E aí você começa, traz um goleiro pagando 700 mil de salário. O melhor que ele seja. 700 mil para um goleiro é muito dinheiro. Entendeu? Aí traz o Dourado pagando uma grana também mensal. Aí começa a pegar os 165 milhões e jogar no ralo. Ele contratou muito mal. E isso, quando você tem, se você tem que negociar com 18 jogadores para jogar 11, você já tem 11 que está jogando, então você tem eles na mão. Aí sobram 7 para você passar a mão na cabeça, administrar isso. Treina mais. E, né, não deixa. Agora, quando você tem um time, e você tem 11 que jogam, e tem mais 22, o Flamengo tem. Que são jogadores de expressão também. Né? Mas que não jogam, o que vai acontecer? Vão se dividir em grupo e vão trazer problema para você. Por isso que eu disse a você no início que falta comando. Perfeito. Entendeu? Eu tive isso lá, né? Então, o Sheik, por exemplo, quando veio para o Flamengo, o Kleber virou para mim e disse assim, o Zico recomendou e tal, vamos trazer o Sheik, é um jogadoraço. Eu falei, tá bom, quanto ele quer? Ele quer 300 mil. Eu digo, não tem, não dou. 300 mil não dou. E aí, o Kleber vai lá no plantel, vê o que você pode tirar, né, para ter uma soma, 1, 2, 3 jogadores, para poder pagar os 300 que ele quer. Agora, eu digo a você o seguinte, o Oséias está aí e não diz para que veio. Vamos mandar o Oséias embora, vamos arrumar um clube para ele, né? E aí nós fizemos isso, mandamos o Oséias foi embora, era 190 mil, chamamos o Sheik, tem 190, se você quiser, você vem. Joga, vamos ser campeões, no ano que vem eu te dou os 300. Assim que você negocia. E ele queria jogar no Flamengo, então ele também cedeu. O Pet queria voltar também cedeu. Você tem que, não é sentar, eu quero isso, tá bom, toma. Não é assim que a banda toca, né? Então, nós conseguimos fazer com que o Sheik viesse. Tanto que o Sheik, quando terminou o campeonato, chegou para mim e disse assim, presidente, eu ouvi o senhor pediu para aceitar 190. Eu estou com a proposta lá da Arábia para voltar, um caminhão de dinheiro, e eu tenho que pensar na minha vida. O senhor me desculpa. Eu falei, não tem problema, estou te liberando. E liberei, entendeu? Podia segurar ele, mas ele foi tão correto comigo, também tinha que ser correto com ele. Então eu acho que essa falta de experiência falta. E
O Bandeira, em momento nenhum, procurou se socorrer da experiência de um Márcio, entendeu? De um Elal, de um Kleber, minha, de um Hélio, pessoas que, né, passaram lá e que têm história. O Flamengo, aí eu disse assim, houve má administração. Houve má administração no Flamengo? Aconteceu, mas quando teve, comprovada, nós botamos o presidente para fora. Foi o primeiro clube no Brasil, a dar um impeachment num presidente. Né? Agora, você não pode esquecer que lá atrás, quando a Patrícia nadava, ela ganhava uma ajuda de custo de meio salário mínimo. O Pradinho, ganhava uma ajuda de custo de meio salário mínimo. Hoje, você pega contrato Cielo, ele quer R$200 mil para dar uma abraçada na Igualou piscina. muito, né? O futebol igualou com os outros esportes. Não, só que o futebol tem patrocínio, o futebol tem onde buscar dinheiro. O esporte olímpico não tem. Lá atrás, né, a criança que praticava a ginástica olímpica pulava num cavalo, né, numa trave, normal. Hoje tem computador, hoje tem o técnico, tem o assistente do técnico, quer dizer, tem uma série de estrutura que custa. E o governo brasileiro, em momento nenhum, teve um programa nacional de esporte, incentivou alguma coisa. Sabe quem bancou tudo isso durante todo esse tempo? Os clubes. Você sabe quantos esportes olímpicos o Flamengo já chegou a ter na Gávea? 16. Quer dizer, produzindo atletas para as Olimpíadas, para o crescimento do esporte olímpico no Brasil. Eu tenho certeza que você deve ter ficado, deve ter ficado um pouco assim na dúvida, mas meu Deus do céu, como é que isso se construiu, né? Como é que essa história da Sociedade da Barra conseguiu chegar a esse ponto? Para você ter ideia, o que nós fizemos? Nós fizemos um livro, A História de uma Sociedade Organizada, né, da Câmara Comunitária, com seus 25 anos, onde nós procuramos contar aqui dentro toda a história de como nós trabalhamos em prol da sociedade e como isso aconteceu, que é um livro para quem quer se organizar em termos de sociedade. Então eu aqui passo as suas mãos. Obrigado. Quero deixar um forte abraço a todos e desejar muitas felicidades aí, muito sucesso no programa Itaipava News, que certamente já deve estar entrando em vários lares, nos maior número de lares possível de Petrópolis, né? E o YouTube está aí mesmo também para você propagar mais ainda, que vá ao Brasil inteiro. Então tá. Presidente, muito obrigado por receber o programa Itaipava News aqui. E uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Sempre Flamengo. E nunca doente, sempre sadio. Sempre sadio.